Todo cristão deveria ler. Pois é, eu não tô falando dos livros que eu vou indicar para vocês. Eu tô falando do simples hábito de ler algum livro que de fato vai te beneficiar. Você tem esse hábito, você tem esse costume. Se não tem, chega mais que eu quero muito te ajudar aí nessa questão de criar o hábito e eu quero logo junto indicar livros que de fato mudaram a minha vida. Eu tenho certeza que podem te ajudar aí em alguma área específica da sua também. Bora? E aí, gente bonita, eu sou Camila Cristina e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você que é novo, por favor, chega, se aconchega. Eu sou meio doida, meio estranha mesmo, mas vai valer a pena estar aqui porque eu quero trazer conteúdo de qualidade, só livro bom e só indicação boa, dica boa para você ler mais e ler coisas que vão abençoar a sua vida de fato. Eu sou uma leitora nata desde criança, sempre gostei de ler e eu leio realmente muito, leio vários livros ao mesmo tempo, aliás, eu realmente amo, eu tenho muita convicção do quanto eu posso crescer e aprender na leitura. Eu tô sempre aqui falando de livros da Bíblia, né? Tô sempre falando de Bíblia especificamente no canal, mas hoje eu quero trazer para vocês livros que não estão lá, mas que super vão te abençoar e vão te ajudar a crescer na sua vida com Deus, na sua vida espiritual e tudo mais. Se você é uma pessoa que não gosta de ler, não curte, não sente que isso é para você, eu só quero te dizer uma coisa. Você precisa ler, porque Deus te deixou um livro, sabe? Se Deus deixou um livro para você, esse é o sinal, o único sinal que você precisa para começar a buscar esse hábito aí dentro de você, para se empenhar em ler mais. Ele deixou a palavra dele ali toda escritinha e significa que você precisa começar a aprender a gostar disso, sabe? Tem uma pessoa que eu gosto muito de seguir, que é a Natália Pérsico, ela é youtuber também. Super indico o canal dela, aliás, se você curte vlogs e tudo mais. E ela fala que a gente precisa aprender a gostar do que nos faz crescer. A Bíblia é um exemplo claríssimo, mas livros, de maneira geral, fazem muito bem para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. O tanto que eu aprendi a controlar as minhas emoções, a lidar com as pessoas que pensam diferente de mim. Tantas coisas eu já aprendi lendo, gente, que não dá nem para descrever, não daria nem para pagar, sabe? De verdade, dinheiro não pagaria o tanto de conhecimento que eu já adquiri lendo livros. Então, aprenda a gostar do que te faz crescer, aprenda a se importar com aquilo que Deus te mostra que vai fazer bem para você, que vai te edificar, que vai te abençoar de alguma forma. Então, sem mais enrolações, bora para as indicações, porque olha, de verdade, são incríveis. Vou começar com esse daqui, ó. Se chama Faça Alguma Coisa. O autor é o Miles McPherson, não sei falar. Mas assim, eu li ele quando eu tava na adolescência, se não me engano, e eu sou apaixonada, muito, muito apaixonada por ele, porque de fato ele me inspirou, me incentivou a ser mais ousada na vida, a fazer mais coisas em relação à minha própria vida nessa terra, em relação ao que Deus queria fazer comigo, sabe? A abrir mão dos meus medos, das minhas inseguranças e deixar a ousadia de Deus entrar para que eu fizesse mais pelo mundo, pelas pessoas, em nome dele. Então eu vou ler aqui para vocês esse pedacinho aqui, ó, que tá dando uma bem resumidona, né, sobre o livro, que ele fala assim, ó: a hora de agir é agora. O mundo precisa de você, pois está destruído. O seu próximo precisa desesperadamente de ajuda. Se você não está contente com o simples fato de passar por essa vida, faça alguma coisa, é algo que depende de você. Faça alguma coisa por conta do livro, né, que ele tá falando aqui. Vou ler um pedacinho aqui do final de um capítulo para vocês, que ele sempre vai colocar aqui, ó, um mito, né, e combatendo esse mito com a verdade do Senhor para nossa vida. Aí tem um versículo e um pensamento aí, uma coisa para a gente se lembrar sobre esse tema, esse conteúdo. Então, diz assim, ó: primeiro mito: se eu estiver com medo de fazer alguma coisa, é provável que Deus não queira que eu a faça. As mentiras por trás desse mito: nossos sentimentos devem nos dizer o que fazer. Deus não pode usar pessoas com medo. Nunca devemos fazer aquilo que temos medo. Nossa sensação de desconforto vai contra o desejo de Deus para a nossa vida. E aí ele começa a falar as verdades. Nós devemos esperar ser desafiados por Deus. Deus tem poder para vencer os nossos sentimentos e nossas hesitações. Deus pode se mover com poder apesar da nossa fraqueza. Aí ele deixa um versículo aqui que é 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E aí, algo para se lembrar. É importante reconhecer os seus sentimentos, mas não ser controlado por eles.
Livre-se do seu medo e Deus usará você para realizar coisas poderosas. Então, eu não sei se você passou por isso também, mas pelo menos eu, principalmente na minha adolescência, tinha essa sensação de eu preciso mudar o mundo, né? Eu preciso fazer coisas e tudo mais. Esse mundo, sei lá, pode contar com a minha ajuda de alguma maneira, sabe? Essa ideia de que, eu quero fazer várias coisas, mas eu não gosto nem de arrumar minha cama. Eu acredito que você já ouviu isso daí, né? Muito adolescente tem essa sensação de que vai fazer mil coisas, só que não faz nem as pequenas. Então eu estava nesse momento e aí esse livro super me ajudou a colocar o pé no chão, lógico, mas também a encontrar a confiança em Deus, a certeza em Deus sobre o meu propósito de vida e como eu poderia agir, né, nesse sentido para de fato fazer alguma coisa pelas pessoas ao meu redor, pelo mundo onde eu vivo, pelo lugar onde eu estou inserida, onde Deus me colocou. Nós super podemos fazer muitas coisas nesse mundo e a gente não precisa ser impedido, ser paralisado pelo medo. Então, esse livro super indicado para você que sente algum tipo de insegurança, mas de fato deseja fazer mais pelo mundo e não apenas passar por ele. Próximo livro, gente. Esse daqui tem todo o meu coração, é o meu xodózinho, que se chama Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. Ele é, assim, extraordinário. Falo do ordinário, mas esse livro é totalmente extraordinário, de verdade. É uma leitura muito simples, muito tranquila de entender, uma visão muito bacana. Se eu não me engano, a autora, ela tem uma visão mais ortodoxa, não me lembro ao certo. Não é exatamente cristã protestante normalzinha como nós, eu não tenho certeza. É uma coisa mais ortodoxa, mais tradicional zona. Então tem algumas questões que pode parecer meio, nossa, eu nunca ouvi falar disso, eu não faço isso. E tá tudo bem, você pode relevar, porque é a forma dela, né, seguir ali a vida cristã, né, nesse sentido mais ortodoxo, mais tradicionalzão. Mas ela super tá falando de Deus aqui com toda a coerência. E ela fala muito, né, da importância da gente entender o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, como algo que Deus está presente, como algo que é importante, que nós devemos prezar e não apenas, sabe, ignorar todas as partes ordinárias da vida e se importar só com aquilo que é, maravilhoso. Não, os melhores momentos da minha vida são aqueles em que coisas imensas acontecem, coisas grandiosas acontecem, e todo o resto eu não importo, sabe? Eu tenho que lavar a louça, eu tenho que arrumar minha cama, eu tenho que cuidar da minha casa. Isso daqui eu não gosto nem de pensar. E não, ela começa a trazer a beleza de coisas simples. Ela mostra muito claramente, de fato, eu digo que mudou muito a minha vida, porque mudou a minha visão sobre essas coisas, de fato, sabe? De não olhar para tudo aquilo que eu não gosto de fazer, porque eu tenho que fazer todo dia, porque não tem graça, porque é chato. Olhar para tudo isso, de fato, com um olhar mais divino, mais gracioso, com um olhar de que, tipo, Deus está aqui nisso também. Eu posso fazer isso de uma forma mais redimida, sabe, no meu pensamento. Então, eu vou deixar aqui para vocês também um trechinho desse livro sensacional, perfeito, maravilhoso. Vale cada centavinho que você pagar por ele. Alfred Hitchcock disse que os filmes são a vida sem as partes chatas. Perseguições de carros e primeiros beijos, enredos intrigantes e boas conversas. Nós não queremos assistir ao nosso protagonista dando uma caminhada, preso no trânsito ou escovando seus dentes. Pelo menos não por muito tempo e sem uma boa trilha sonora. Temos a tendência de querer uma vida cristã sem as partes chatas. Todavia, Deus nos fez passar os dias em descanso, trabalho e lazer, cuidando dos nossos corpos, das nossas famílias, da nossa vizinhança, dos nossos lares. E se todas essas partes entediantes importassem para Deus? E se os dias transcorridos de formas que parecem pequenas e irrelevantes para nós são densas e significativas e parte da vida abundante que Deus tem para nós? Se Cristo gastou a maior parte da sua vida de forma cotidiana, então a vida toda está sob o seu senhorio. Não há atividade pequena demais ou rotineira demais para refletir a glória e dignidade de Deus. Se é para passar toda a minha vida sendo transformada pelas boas novas de Jesus, eu preciso aprender como verdades grandiosas e arrebatadoras, doutrina, teologia, eclesiologia, cristologia, entram na textura de um dia comum,
como eu passo esse dia ordinário em Cristo é como eu vou passar a minha vida cristã. E de fato, a maior parte da nossa vida parece ser essas partes chatinhas. Só que como a gente passa tudo isso é como a gente vai passar a nossa vida cristã de maneira geral. Então nós super precisamos entender a grandeza e beleza dessa vida ordinária que nós temos 98% do tempo, sabe? Então, olha, vale muitíssimo a pena a leitura, ó. Não é muito grande e é assim, lindão, maravilhoso. Eu super indico Liturgia do Ordinário para vocês. Próximo, queridão do meu coração, Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sword. Ele é assim, gente, sensacional para você que gosta, né, do tema desse canal, que fala muito sobre vida com Deus, devocional, oração. Então, toda essa questão de relacionamento mais íntimo com o Senhor, para você que tem buscado isso, vale muito, muito a pena a leitura desse livro aqui, gente. Ó, ele é, assim, incrível. De todo o meu coração, assim, eu indico de olhos fechados, que você vai gostar muito. A leitura também é muito prática, dá para você ler um capítulo por dia, porque é bem pequenininho, tem, assim, coisas muito práticas para você pensar e conseguir aplicar na sua vida diária. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena, vai te ajudar demais. Então, coloca na sua listinha Segredos do Lugar Secreto. E esse autor em específico, Bob Sword, ele é assim maravilhoso. Todo livro que você achar dele, compre e leia, porque vale muito a pena. Então vou ler aqui para vocês esse textinho, ó, que diz o seguinte: dedique-se ao lugar secreto até seu coração estar transbordando de amor e zelo por seu amado. Então, torne isso a prioridade máxima do seu dia para manter esse reservatório de óleo abastecido. O segredo é este: o lugar secreto é o limiar para se obter o reabastecimento necessário para sustentá-lo durante a noite escura da demora de Cristo. Compre óleo. E aí tem todo um contexto aqui no capítulo em relação a o que seria esse óleo exatamente. E aí, um outro pedacinho vai dizer: ninguém pode ensiná-lo a ter um relacionamento de permanência em Cristo. Um mestre pode ajudá-lo até um grau limitado, mas por fim, todos nós teremos que encontrar nossa própria maneira de permanecer em Cristo. Quando tudo tiver sido dito e feito, devemos fechar a porta, entrar no lugar secreto com Deus e descobrir como é um relacionamento de permanência em Cristo para nós. Então é o que eu digo sempre por aqui, né? Eu, de fato, estou aqui só tentando ajudar vocês, dando dica e tudo mais, mas tudo que eu puder fazer aqui será um grau muito limitado. Quem vai fazer alguma coisa pelo seu relacionamento com Deus? Você. Você que vai lá, fecha a porta do seu quarto e vai passar tempo com ele. É você que vai fazer isso acontecer. O máximo que um livro, né, que um autor, um pregador, um youtuber como eu vai poder fazer é te ajudar, te dar umas dicas, estratégias e tudo mais, mas de fato, ninguém de fato vai ensinar você a ter esse relacionamento com Deus e permanecer lá. É você praticando dia a dia que vai entendendo a sua forma de lidar com isso da melhor maneira, a sua forma de fazer isso acontecer, dar certo para você. E, sabe, tipo, depende muito, muito mesmo de você e de como você quer fazer isso dar certo, né? Do seu empenho, da sua vontade de colocar o que você aprende em qualquer lugar, com qualquer um aí de quem tem propriedade para falar e tudo mais, como você vai colocar isso em prática, certo? Então, super indico de verdade mais uma vez. Próximo livrinho, meus amores, é esse daqui, ó, Até que Nada Mais Importe. E assim, né, só pelo autor, eu tenho certeza que você já pode acreditar que é maravilhoso. É do Luciano Subirá, um homem que eu admiro demais, assim, além de muito conhecimento de Deus, ele tem muita sabedoria na transmissão do que ele conhece, né? Porque tem muita gente que conhece muito do Senhor, que passou muita coisa com Deus, mas não sabe transmitir isso de uma forma que a gente entenda e consiga aplicar e tudo mais. Mas ele não. Ele sabe falar muito bem, seja, né, literalmente falando aqui com você, numa pregação, numa aula, como também escrito. Ele fala muito bem mesmo e de fato dá para entender o que ele está falando, dá para você aplicar de uma forma muito simples o que ele te mostra, o que ele te diz, a história que ele conta e tudo mais. Então esse livro aqui, ó, Até que Nada Mais Importe, é um livro assim incrível para você que está buscando encontrar aquela força para não parar, sabe, no seu relacionamento com Deus, para não deixar esfriar, para encontrar aquela coisa que vai te fazer ficar firme, né, para te ajudar a entender
como é que você pode seguir todo dia ali, continuar firme e forte. Então, até que nada mais importe, né? É a intenção de você, de fato, amar mais estar com o Senhor do que qualquer outra coisa. E isso é o que mais importa na sua vida. É, de fato, um livro, assim, maravilhoso nesse sentido. E aí, vamos lá, ler um pedacinho para vocês. Um dos segredos de não nos afastarmos do Senhor nem perdermos a alegria inicial é o desenvolvimento da profundidade em nossa vida espiritual. Muitos cristãos vivem somente dos cultos semanais, não investem tempo no relacionamento diário, não oram, não se enchem da palavra, não procuram mortificar a sua carne para viver no espírito, não desenvolvem relacionamentos edificantes e não se envolvem no trabalho do Pai. São cristãos sem profundidade que vivem meramente na superfície. As áreas que não são tratadas em nossa vida talvez não pareçam tão nocivas hoje, mas serão justamente as que poderão nos sufocar na fé e no amor ao Senhor posteriormente. A queda espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato. É um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte, e são essas mesmas inocentes negligências que nos vencerão depois. Por isso, devemos dar mais atenção às áreas que precisam ser trabalhadas em nossa vida. Eu dei uma cortada aqui, né? Não é uma coisa reta ali, mas só tô lendo alguns pontos importantes mesmo. E aqui no final ele vai falar assim sobre o amor puro e sincero, que é aquele que não se corrompe, que traz em si a perpetuidade que dura para sempre. Então fala que a afirmação de Paulo aos Efésios faz com que reconheçamos que há pelo menos dois diferentes tipos de amor que os crentes podem manifestar ao Senhor ao longo do tempo: o incorruptível e o corruptível. Então, até mesmo dentre os que hoje professam amor ao Senhor Jesus, há os que amam com um amor incorruptível e os que têm permitido que o seu amor por eles se corrompa. Que possamos estar no grupo certo, entre os que amam com amor incorruptível e vivem em tamanha fascinação por Jesus, até que nada mais importe. Então, que de fato haja uma fascinação tão grande no seu coração por ele, que nada mais seja tão importante quanto ele na sua vida. Indico demais, não só esse livro, como qualquer outro livro que você encontrar do Luciano Subirá. Maravilhoso. Próximo livro, gente, não vou ler nenhum trechinho dele, porque eu já li vários trechinhos num dos vídeos aqui do canal que eu falo sobre oração, então vou deixar no final do vídeo aqui para você acessar. Eu falei bastante sobre oração nesse livro, porém ele não fala só de oração, ele fala de todas as disciplinas espirituais. Então, ó, vou ler aqui só para vocês entenderem quais seriam, no fim das contas, né? O que seriam disciplinas espirituais? Então, ele fala das disciplinas interiores na parte 1. Então, é meditação, oração, jejum e estudo. Depois das exteriores, simplicidade, solitude, submissão e serviço. As comunitárias, que envolvem confissão, adoração, orientação e celebração. Então, ele dá muito detalhadamente, né, explicações a respeito de cada um desses temas da nossa vida, né, tendo disciplinas espirituais, não só as interiores, mas as exteriores e comunitárias. É assim, fantástico, ele super mudou a minha vida de verdade. Eu leria ele, acho que sim, umas 4 vezes por ano, porque e eu não gosto de repetir livro, hein? Não gosto de ficar repetindo coisas que eu assisto, nada, mas alguns livros, por exemplo, todos esses que eu estou indicando, eu leria muito facilmente. E ó, como eu sempre gosto de fazer, tem sempre um post-itzinho, eu sempre deixo marcado de lápis de cor ali, destacado com marcador de texto, porque eu sempre gosto de revisitar esses livros, esses trechos importantes de temas específicos que de fato fazem diferença para mim, mudam a minha vida e me ajudam em alguma área específica. Então, sempre que eu preciso, eu volto aqui, eu volto em algum desses livros para, de fato, rever os meus conceitos e me ajudar a melhorar aí em tudo mais. Sexto livrinho, gente, ó, gente, sério mesmo, eu só tô indicando livro e autor bom aqui para vocês. Então, por favor, não deixe de ir conferir cada um desses, porque, olha, não tem nem explicação do quanto que é bom esses livros. Esse é mais grossinho, ó. Ele tem 295 páginas, mas vale tudo o que você investir de tempo aqui, de verdade. Ele é sensacional. John Piper, né? Tudo que ele escreve, tudo que ele diz, assim, tem muita base bíblica, muito fundamento, muita verdade, e é super válido você
absorver, né? Tudo que ele ensina, não só nesse livro, como em qualquer outro que você encontrar dele. Então, esse chama Em Busca de Deus. Embaixo, a plenitude da alegria cristã. Então, ele vai falar muito sobre como é que a gente de fato pode buscar a Deus e o que seria essa busca, né, do Senhor e tudo mais. Lerei aqui um trechinho para vocês. Nesse pedaço ele fala que a oração é o centro nervoso da comunhão com Jesus. E aí diz assim: separação de Jesus significa tristeza, restauração à comunhão significa alegria. Com isso aprendemos que nenhum cristão pode ter alegria completa sem comunhão vital com Jesus Cristo. Conhecimento sobre ele não basta. Trabalhar para ele não basta. Precisamos ter comunhão pessoal vital com ele. De outra forma, o cristianismo torna-se um peso desanimador. E eu concordo plenamente com isso. Tá até aqui, ó, grifadinho mesmo, porque de fato, só conhecer, só ter algum tipo de conhecimento, ou só trabalhar para o Senhor, não vale a pena, não conta, não é o suficiente para uma vida cristã que te anime de todo o coração. Então, nós precisamos da vitalidade que a comunhão com o Senhor, que o relacionamento com Ele vai trazer para a gente. E aqui no finalzinho, eu separei também uma parte que ele faz a seguinte provocação, a pergunta que é: o que você acha de Jesus? Como explicar essa harmonia e antiguidade? Será que algum gênio criativo e desconhecido tomou um homem comum, Jesus, e inventou seus atos de poder e suas palavras de amor, autoridade e autenticidade para depois apresentar esse Jesus inventado a uma igreja com tal poder de engano que muitas pessoas estiveram dispostas desde o começo a morrer por esse Cristo de ficção? Mais que isso, temos de crer que todos os escritores dos evangelhos engoliram a invenção, e isso no espaço de várias décadas, enquanto muitos que conheceram o Jesus real ainda viviam. Essa suposição é mais razoável e bem fundamentada do que a afirmação direta de que um homem real, Jesus Cristo, realmente disse e fez as coisas que os testemunhos bíblicos disseram dele? Você tem de decidir por si. A meu ver, um inventor desconhecido desse Jesus é mais incrível que a possibilidade de Jesus ser real. Por isso, para mim, a pergunta passa a ser: o que achamos de um homem que deixa um legado como esse? Não posso moralmente contá-lo entre as pobres almas enganadas que sofrem de ilusões patológicas de grandeza. Nem posso contá-lo entre os grandes vigaristas da história, um enganador que planejou e orquestrou um movimento missionário mundial com base em uma fraude. Pelo contrário, vejo-me constrangido a reconhecer a sua veracidade. Tanto minha mente como meu coração vêm-se levados a jurar lealdade a este homem. Ele conquistou a minha confiança. Eu achei isso lindo, perfeito, maravilhoso, porque de fato, se você começa a achar que a vida de Jesus e tudo que ele fez aqui foi apenas uma grande ilusão e enganação que passou décadas e séculos, né? É um pouco mais absurdo do que simplesmente crer no fato de que ele existiu e de que tudo que está escrito na Bíblia de fato aconteceu, né? Enquanto pessoas que passaram com ele estavam vivas, estavam contando os relatos dele e, tipo, né? Tava todo mundo ok, todo mundo concordando, então de fato é real, existe uma grande veracidade nisso e eu posso colocar toda a minha confiança nele. De fato, ele ganhou a minha confiança, todo o meu coração, de fato. O último livro que eu quero indicar para vocês é esse daqui, que se chama Manso e Humilde. Ele é, assim, a coisa mais perfeita da vida, maravilhosíssimo, de verdade. Eu não vou trazer nenhuma citação dele, mas, assim, eu quero muito falar sobre ele, porque eu não tenho ele fisicamente, porque eu li em e-book, tá bom? Mas ele tem uma fala tão amorosa, você consegue olhar para o Senhor de uma forma tão diferenciada, sabe? É uma abordagem, não sei explicar. A forma que o autor fala sobre o Senhor e a visão que o Senhor tem sobre nós, sobre o nosso coração, sobre as nossas falhas, né? O olhar de Jesus para nós de uma forma tão amorosa, com um coração tão cheio, sabe, sobre nós e para nós. É assim, eu não tenho nem palavras de verdade para escrever a leitura desse livro, gente. Vale cada minutinho que você gastar lendo ele. Ele não é tão pequenininho, mas assim, dá para você ler tranquilamente em pouco tempo. Se você gosta, né, e começa a se dedicar ali na leitura, ele realmente vai trazer para você uma visão
de Jesus, de como ele é, de como ele age, de como ele pensa, de uma forma assim que eu de verdade não consigo descrever, mas é um amor tão grande que eu comecei a sentir do Senhor para com a minha vida depois de ler esse livro, enquanto eu estava lendo, que eu não sei descrever, não consigo realmente explicar. É perfeito, esse livro é maravilhoso, fala muito assim do coração de Jesus para com as nossas vidas e como a gente consegue enxergá-lo de uma forma assim muito diferente até do que nós estamos acostumados a ver e ouvir sobre o Senhor e como ele fala e trata com a gente. É uma forma muito bíblica, tem tudo muita base bíblica ali para tudo que ele fala e de verdade assim, o seu olhar para o Senhor, de como o Senhor olha para você com tanto amor, com um coração tão voltado assim para você e não apenas para apontar as suas falhas e o tanto de erro que você tem, é assim sensacional, de verdade. Então, eu indico muito. O autor escreve bem pra caramba também, assim, é muito bom mesmo. Então, para terminarmos o nosso vídeo, eu quero deixar uma pergunta aí para você. Qual é o seu livro preferido? Me conta aqui nos comentários. Eu quero muito ser inspirada por vocês, anotar na minha listinha, né, de próximos livros para também adquirir aí o conhecimento que vocês já adquiriram lendo algo que de fato abençoa a vida de vocês. Deixa aqui. E se vocês também querem um outro vídeo sobre livros que não são cristãos, mas que super podem beneficiar a sua vida, deixa aqui, porque eu não tenho esse rótulo. Eu de verdade gosto muito de ler livros de desenvolvimento pessoal, até romance. Tem romance cristão, ficção cristã, sabe? Então a gente pode abordar muito temas em relação a livros aqui, porque eu realmente gosto de ler, estou sempre lendo, e sobre temas diversos. Eu acredito que a gente pode aprender muito em várias áreas da vida lendo. Então, se você gostaria de um outro vídeo como esse, só que versão não rotulada gospel, que tanto vai te ajudar na sua vida pessoal, relacionamentos, desenvolvimento pessoal como um todo, deixa aqui porque eu posso fazer também. Eu tenho certeza que tem muito mais livro aí que eu posso indicar. E lembrando, todos os livros estarão aqui na descrição para vocês adquirirem. E se você adquirir pelo meu link, você só vai estar me ajudando, você não vai pagar nada a mais por isso, mas ao mesmo tempo vai conseguir ajudar a minha vidinha aqui, o canal a crescer e tudo mais, tá bom? Um beijo grande, espero muito ter abençoado vocês, inspirado vocês. E eu quero muito que você perceba o quanto dá pra gente aprender e crescer simplesmente lendo um livro. Você pode ler no ônibus, né? Compra o e-book e vai lendo no ônibus, vai lendo no trânsito, vai lendo nas filas que você parar, sabe? Ao invés de ficar só assistindo séries, só vendo coisas aleatórias no Instagram, começa a ler livro nas suas pausinhas do almoço, sabe? Vai almoçando e lendo ali, e o tanto que você vai aprender ao invés de simplesmente passar tempo inútil fazendo nada, é absurdo, né? De verdade, se você parar para ver, por exemplo, no seu celular, as horas que você passa em redes sociais, e você começar a comparar isso nas horas que você passa num aplicativo de leitura, você vai ver, cara, o quanto você vai começar a usar o seu tempo de forma muito mais útil e edificante para sua vida, para o seu coração, para o seu desenvolvimento como um todo. É a minha dica aí para você, espero que você aplique, porque vai fazer muito bem, eu tenho certeza que me faz muito bem, tá bom? Um beijo, bye!